Estou de volta. Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Desta vez eu vou ler para vocês um estudo que não é meu, é de uma cunhada minha. Ela partiu, já está com o Senhor desde novembro de 2018. Esporadicamente ela sempre mandava estudos para mim. Graças a Deus era uma guerreira de oração, né? Orava muito por mim, pelos meus, né? Uma missionária da Igreja Betel brasileiro. Ela colou grau na década de 80, uma bênção, minha cunhada. E ainda em vida, né? Eu perguntei, justamente o ano passado, né? Se eu poderia algum texto que eu tivesse dela aqui, se eu poderia repassar para o meu canal, porque é muita bênção e que serviu para mim, vai servir para outras pessoas. Vamos compartilhar o que é bom. Esse texto, ela não está com a assinatura dela, nem diz se é um texto que foi Deus que deu para ela. Ela não colocou aqui a biografia. Fala de guerra espiritual. Se não me engano, existe um livro, Batalha Espiritual. Eu nunca li esse livro. Não sei se é esse, Guerra Espiritual. Então, eu já tinha perguntado, ela já tinha consentido. Eu vou ler sem fazer nenhuma alteração. É um texto longo. Não vou ler na Bíblia os versículos citados. Ele tem 5 partes. Conhecendo o inimigo, as atitudes de Jesus com o diabo, as 3 tentações de Jesus. Esse item 4 aqui eu não entendi direito. Passos para se tornar possesso. Aí eu coloquei assim, passos que levam a pessoa a estar possessa, né? A ficar possessa. E o item 5, coisas que permitem influências demoníacas. Então, que Deus nos abençoe. Guerra espiritual. O assunto que mais irrita Satanás é guerra espiritual, pois expõe as artimanhas do inimigo. Todas as estratégias humanas sem a guerra espiritual são falhas e fracassadas. Não devemos temer o inimigo. Conhecendo os seus enganos e mentiras, temos condições de amarrarmos o valente e saquearmos a sua casa, porque temos em nós o mais valente. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Primeira parte, conhecendo o inimigo, as atividades do diabo. É perturbar a obra de Deus, é se opor ao Evangelho. Ele domina, ele cega, ele engana, ele laça os ímpios, ele é enganador, ele é feroz e cruel. O inimigo não limita as suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais elevados, como um anjo de luz. Até assiste às reuniões religiosas, o que é indicado pela sua presença. Procurando enganar os homens, com o propósito de destruir a igreja do Senhor, frequenta as reuniões religiosas. Sabe a força da igreja e tenta impedir que ela cumpra o seu papel triunfante e vitorioso. No testemunho poderoso do poder do Espírito Santo, querendo ele denegrir a imagem de Deus em nós. Odeia ele até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Odeia a glória externa de Deus, para a promoção da qual temos sido a própria felicidade, para a qual estamos destinados
porque ele mesmo o perdeu para sempre. O seu ódio por nós é por 1000 razões. De nós, ele tem ainda inveja. Pela inveja do inimigo veio a morte ao mundo. Ao mesmo tempo que devemos conhecer seus ardis, devemos ter consciência que ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Para os que creem em Jesus, ele é um inimigo derrotado. Sua influência é só sobre aqueles que cedem à sua tentação, pois apesar de sua fúria destruidora, ele é um covarde, pois o apóstolo Tiago disse: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Seu destino é ser derrotado. Desde o princípio, Deus predisse e decretou a derrota daquele poder que havia causado a queda do homem. E o castigo da serpente até o pó da terra foi um vislumbre profético da degradação e derrota final dessa velha serpente, o diabo. A carreira do inimigo está em descensão sempre. No princípio, foi expulso do céu. Durante a tribulação, será lançado da esfera terrestre à terra. Durante o milênio, será aprisionado no abismo e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Dessa maneira, a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Segunda parte. As atitudes de Jesus com o diabo. Jesus enfrentou o diabo diretamente. Indiretamente, demônios tentaram destruir Jesus. O rei Herodes foi incitado pelos demônios quando soube do nascimento de um novo rei. Demônios queriam matar o Messias. Herodes matou todos os meninos com menos de 2 anos. Homens inspirados pelo diabo tentaram empurrar Jesus de cima de um rochedo. Homens inspirados pelo diabo tentaram empurrá-lo. O diabo, ele tenta destruir a Jesus numa tempestade. Líderes religiosos usavam o orgulho como arma e demônios tentaram destruir Jesus. Judas foi usado para atacar a Jesus indiretamente. As 3 tentações de Jesus. Jesus estava sozinho, preparando-se para o ministério. Estava fraco em seu corpo. Satanás o tentou nas 3 áreas que tentou Eva e que tenta a toda a humanidade. Jesus foi tentado. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele mesmo sofreu sendo tentado. Deus não força ninguém, quem força é o diabo. Portanto, nada que fazemos para Deus, seja o trabalho, jejum, a oração, evangelização, etc., é por força. Embora Paulo tenha afirmado: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas também está escrito que o amor a Cristo é que o constrange a isso. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus, ele nos chama à liberdade e não ao medo, opressão e ameaças. Dentro dessa liberdade, nos chama a uma responsabilidade, a satisfação. Para termos uma vida de vitória, precisamos vencer as tentações. O exemplo deixado por Jesus, que foi buscar resposta na palavra de Deus. Quando o inimigo a usava para tentá-lo, ele se defendeu com a sua própria palavra. Também está escrito: usar a palavra adequadamente e desejar, pensar e falar como Deus pensa e fala. Tentação da carne. A tentação vem à nossa vida quando estamos com dificuldades em áreas como falta de dinheiro, falta de saúde, falta de amor,
falta de ânimo, frustrados em alguma coisa da vida, cansados fisicamente. São estas ótimas oportunidades para o inimigo atacar. Não vencemos com nossas forças, gritando, desesperados. Vencemos com autoridade, usando as armas espirituais. Jesus, ele venceu pelo poder da palavra, sem titubear, tendo pleno conhecimento, tendo plena convicção do Espírito Santo, tendo uma resposta adequada no momento oportuno. Aspectos da tentação de Jesus. Ele estava com fome. O inimigo ofereceu-lhe pelo engano pão, ao que Jesus respondeu com a palavra. Temos de vencer a tentação do egoísmo. Temos de renunciar para vencer. Aleluia. Tentação do mundo. Uma das maiores artimanhas do inimigo é transmitir uma imagem negativa de Deus. Tenta culpar Deus pelas calamidades e desgraças existentes no mundo. Deseja colocar nas mentes que Deus é mau, que somos vítimas de tragédias, sofrimentos e enfermidades. E é este o meio que ele usa para lançar os escolhidos, levando-os a não esperarem em Deus e até desanimarem no meio das lutas. Deus não é culpado de nada disso, pois seu maior atributo é o amor. Deus terminou as obras de suas mãos. Deus não disse a Adão: vou dominar através de você, mas disse: dou-te domínio. Portanto, Adão tinha domínio sobre esta terra e este mundo. Satanás traiu o Senhor, contou mentiras a Adão, está usurpando este mundo, sendo o autor de toda maldade, injustiça, tragédias e pecado que estão por aí. Porque Adão traiu o Senhor também. Satanás se tornou o Deus deste século. Por isso Deus não invade este mundo que está no maligno. Isto por causa de seu princípio de cumprir a sua palavra. Só através da comunhão com o Espírito Santo de Deus e oração é que saímos desta cegueira espiritual. Porque Adão passou o governo para a mão do diabo, ele achou-se no direito de oferecer a Jesus os reinos deste mundo. Observação: o poder político, o anticristo, o aceitará em troca da sua adoração. Jesus Cristo disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A astúcia satânica é colocar a vaidade no coração e glória ilícita. A nós também é oferecido este reino material. Temos que fugir e repudiar. Pertencemos a outro reino. Muitos se perdem neste engano de vanglórias colocadas pelo inimigo. Tentação espiritual. Além da ambição do mundo e da carne, Satanás tentou espiritualmente a Jesus, usando a palavra de Deus indevidamente, com finalidade destrutiva e pretensão espiritual. Atitudes de Jesus com relação ao diabo. O diabo e seus anjos caídos foram derrotados no Calvário. Jesus Cristo disse: está escrito, não tentarás teu Deus, e veio a derrota do inimigo de colocar o desejo de poder, ser igual a Deus e fugir da cruz do Calvário. Ele os ordenava com uma palavra e tinham de ir. Tratava com o espírito, com 7 espíritos, com milhares do mesmo modo. O diabo
tinha que se curvar a uma autoridade maior. Jesus impôs as mãos sobre uma mulher com espírito de enfermidade. Observação: quando o diabo diz a verdade mencionada na Bíblia, é somente em seu próprio benefício, a verdade dita com finalidade maligna. Jesus Cristo identificava os espíritos malignos de enfermidade, surdo-mudo, imundo, usado mais de 20 vezes, de cegueira. Jesus repreendeu o diabo. Jesus enfatizou a extrema importância da oração e jejum para o aumento da fé, pois lá o problema era a falta de fé. Os espíritos malignos têm vários nomes, dentre eles espíritos sedutores, há demônios com força e desejos variados, desejos da mocidade. Um anjo, um espírito mentiroso, espírito ciumento, espírito familiar, tem aparência, hábitos e vida de uma pessoa morta. Imitam o morto a fim de que possam levar os que planteiam ao espiritismo. Um espírito familiar pode também passar fatos para um indivíduo que seria impossível para este saber por si mesmo. Neste caso, é uma imitação da manifestação da palavra de sabedoria. Jesus em tudo foi tentado, e sua vitória nos ensina o como ser vitorioso. Devemos seguir as pisadas de Jesus, em cuja boca nunca houve engano, e ele mesmo nunca cometeu pecado. Aleluia. Quarta parte. Passos para se chegar a ter uma possessão demoníaca. Depressão, medo, etc. São sentimentos da alma. Vêm vez ou outra, mas logo são superados. Se, contudo, esta situação continuar, a vítima enfrentará sérios problemas, pois o inimigo vai fazer esta pessoa voltar atrás, em força e poder espirituais, com comportamentos anteriores. Se uma pessoa recebeu de Deus dons, habilidades, aptidão, autoridade, etc., o inimigo vê neste quadro de medo, depressão e ansiedade um meio de lutar para que a pessoa não venha a ter isso liberado em sua vida. Não podemos voltar atrás. Quando a pessoa para de progredir e desenvolver os talentos e começa a perder entendimento espiritual, é o primeiro aviso de que poderes negativos são evidentes. Reprimir. Quando alguém se comunica com dificuldade, começa a olhar fixamente com olhos arregalados e perde o prazer e a alegria da vida, tornando-se apática e desinteressada com o que acontece à sua volta. Reprimir é impedir a expressão natural. Pessoas reprimidas não são ativas, nem se entusiasma com coisa alguma. A religião formal inibe os sentimentos fervorosos que o homem tem para com Deus. O inimigo ainda pressiona a guardar, a esconder um sentimento ou uma informação retida. Deprimir. O que é depressão? É uma doença, um problema emocional, vem da área da alma, uma das partes do seu ser total. Você é uma pessoa triuna, composta de 3 partes distintas
e com existências separadas, espírito, alma e corpo. Vai para a cama triste e acorda triste? Já está triste há tanto tempo que sente como que uma nuvem ficou sobre si? Se encaixa nesta descrição, precisa de ajuda. A depressão, eventualmente, se inicia com uma perda ou um problema sério, tais como problemas financeiros, problemas familiares, problemas de decepção ou desapontamentos, falta de perdão, coração amargurado. Qualquer pessoa que fica deprimido por um período longo de tempo está doente. O diabo tira proveito desta situação e se instala na pessoa, trazendo conflitos e confusão que destruirão a alegria, lares, negócios e possivelmente a vida através do suicídio. Este é um passo bem avançado em direção ao controle satânico de uma personalidade. Oprimir. Os demônios podem pressioná-lo a pensar que todos os seus problemas e dificuldades sejam castigo de Deus por algum pecado. Doença e opressão. Opressão que esmaga, sufoca ou oprime alguém com algo que este não seja capaz de suportar, atormentar, violar. Observação: de cada 10 pessoas, 8 são oprimidas pelo medo. Eu vou citar aqui, ler João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e curadas e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Satanás, ele pode usar pessoas para subjugar seu espírito, as quais você tem como amigos. Jesus liberta do medo, da doença, de problemas de nervos e de tudo mais, se você crer, orar e agir. Obcecar é deixar a pessoa preocupada com uma ideia ou emoção sem qualquer lógica. É uma influência de espírito maligno perseguindo uma pessoa impelindo-a a uma ação irracional. Exemplo: importunação, assombração. Esta pessoa fica enganada e não se percebe de sua grande necessidade. A perspectiva que tem do seu ambiente leva-a a ficar desafinada com o resto do mundo. O equilíbrio em tudo na vida do Filho de Deus é o caminho estreito. Devemos ter um desejo ardente de salvar o mundo, de imitar Paulo, que foi considerado louco, tal era o seu amor pelo Evangelho. A Cristo que deu sua vida, o inimigo, e fará de tudo para colocar sobre o homem um fardo mais pesado que aquele que ele pode suportar. Porém, Jesus nos diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Devemos desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Quinta parte: coisas que permitem influências de demônios. Há atividades demoníacas em muitas áreas da sociedade. Esta atividade crescerá antes da volta do Senhor. Wilbur M. Smith disse: a humanidade está sendo preparada para se entregar à influência do inimigo, numa maneira como nunca foi vivenciada nos tempos modernos. As armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas aqui é o sistema de mentalidades existentes no mundo. É a batalha do pensamento. É a batalha do crime, a mais importante. Toda atividade demoníaca referida na Bíblia está relacionada ao curto período. Satanás opera com sinais maravilhosos e poderosos para enganar. Pecados imorais estão ligados a espíritos imorais. O alvo principal do diabo é destruir as famílias. Adultério é um espírito e o único meio de se livrar dele é a libertação. Sodomia é um espírito. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu encerro aqui. Graças a Deus por tudo. E graças a Deus por sua serva, ter deixado escrito esse estudo aqui, que pode com certeza ajudar a muito, Não foi em vão quando Jesus Cristo disse: orai e vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que vem a tentação, Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.